Isabela estava sentada diante do espelho, enquanto a maquiadora finalizava os últimos retoques em seu rosto. O vestido de noiva era perfeito, um tomara que caia em renda francesa que havia custado meses de economia. Seus cabelos estavam presos em um coque elegante, com pequenas flores brancas entrelaçadas. Ela deveria estar radiante, mas algo em seus olhos denunciava uma inquietação que nem a maquiagem conseguia esconder. Você está linda, Isa, disse Mariana, sua melhor amiga e madrinha, ajustando o véu. O Pedro vai ficar sem palavras quando te ver. Isabela forçou um sorriso. Pedro. Seu noivo. O homem com quem ela estava prestes a se casar em menos de uma hora. Eles estavam juntos há 5 anos, e tudo parecia perfeito. Ele era atencioso, carinhoso, trabalhador. Seus pais o adoravam. Seus amigos os consideravam o casal perfeito. Então por que ela sentia esse aperto no peito? Nas últimas 2 semanas, Pedro havia ficado estranho. Distante. Sempre com o celular na mão, saindo para atender ligações, inventando desculpas para não ficarem juntos. É o trabalho, ele dizia. Está uma correria. Isabela tentou acreditar, mas a insegurança roía por dentro. Várias vezes ela quis confrontá-lo, perguntar diretamente se havia algo errado, se ele ainda queria se casar. Mas tinha medo da resposta. Medo de que ele confirmasse suas piores suspeitas. A igreja estava lotada. 200 convidados esperavam ansiosamente. As flores brancas e rosa decoravam os bancos, o tapete vermelho estava estendido até o altar, e o padre já aguardava em sua posição. Do lado de fora, Isabela podia ouvir o burburinho dos convidados, o som suave do órgão tocando a música de espera. Seu pai entrou no quarto de preparação, elegante em seu smoking. Está na hora, minha filha. Você está pronta? Isabela respirou fundo e assentiu, embora seu coração gritasse que algo estava errado. Mas antes que pudessem sair, Gustavo, o padrinho e melhor amigo de Pedro, entrou apressado no quarto, o rosto pálido e suado. Eu preciso falar com a Isabela. Sozinho. O tom de voz fez o sangue de Isabela gelar. Mariana e seu pai trocaram olhares preocupados, mas saíram, fechando a porta atrás de si. Gustavo segurava o celular com as mãos trêmulas. Isa, eu não sei como dizer isso. Isabela sentiu as pernas bambas. O que foi? Aconteceu algo com o Pedro? Ele está bem? Ele não está aqui, Gustavo disse finalmente, as palavras saindo em um sussurro doloroso. Como assim não está aqui? Ele está atrasado? Gustavo balançou a cabeça. Não, Isa. Ele fugiu. Mandou uma mensagem dizendo que não consegue fazer isso, que precisa de tempo, que não pode se casar hoje. O mundo de Isabela desmoronou. Ela sentiu como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. Fugiu. A palavra ecoava em sua mente como um pesadelo. Ele fugiu. No dia do casamento. Na frente de 200 convidados. Na frente de sua família. As lágrimas começaram a cair, borrando a maquiagem que havia levado 2 horas para ficar pronta. Isso não pode estar acontecendo, ela sussurrou, mais para si mesma que para Gustavo. Tem que ser um engano. O Pedro não faria isso comigo. Não assim. Não hoje. Mas Gustavo mostrou o celular, e lá estava a mensagem: desculpa, mano. Não consigo. Diz pra Isa que eu preciso de um tempo. Eu não posso fazer isso agora. Isabela leu e releu as palavras, como se olhar mais vezes pudesse mudar seu significado. Mariana voltou ao quarto e, vendo a cena, entendeu imediatamente. Aquele covarde, ela murmurou, abraçando a amiga que agora soluçava descontroladamente. Aquele maldito covarde. Como ele pôde fazer isso com você? A mãe de Isabela entrou logo em seguida, já sabendo da notícia, o rosto transtornado. Minha filha querida, ela abraçou Isabela, que agora tremia incontrolavelmente. O vestido de noiva,
que minutos atrás representava o início de uma nova vida, agora parecia uma fantasia cruel, um lembrete doloroso de uma promessa quebrada. Do lado de fora, os convidados começavam a perceber que algo estava errado. O atraso era longo demais. Sussurros percorriam os bancos da igreja. O que será que aconteceu? Já faz 40 minutos. Vocês acham que... A família de Pedro estava do outro lado, igualmente confusa e envergonhada. Ninguém sabia onde ele estava. Ele havia simplesmente desaparecido. Seu celular ia direto para a caixa postal. Era como se tivesse evaporado. O pai de Isabela teve que ir até o altar e fazer o anúncio que nenhum pai deveria fazer. Senhoras e senhores, lamento informar que, devido a circunstâncias imprevistas, o casamento não irá se realizar hoje. Pedimos desculpas pelo transtorno e agradecemos a presença de todos. O silêncio chocado foi seguido por um burburinho de vozes confusas e indignadas. Alguns convidados começaram a chorar, outros a resmungar. Ele fugiu, alguém disse em voz alta, e a frase se espalhou como fogo. Isabela estava no quarto de preparação, sentada no chão, o vestido de noiva espalhado ao seu redor como uma nuvem branca, o rosto escondido entre as mãos. Mariana estava ao seu lado, segurando sua mão, sem saber o que dizer. Que palavras poderiam confortar alguém que acabará de ser abandonada no altar? Que esperanças poderiam ser oferecidas quando 200 pessoas haviam testemunhado sua humilhação pública? A dor de Isabela não era apenas pela perda do amor, mas pela vergonha, pela humilhação, pela sensação de ser rejeitada da forma mais pública e cruel possível. Eu vou matá-lo, Mariana disse entre dentes. Quando eu encontrar esse covarde, eu juro que vou matá-lo. Mas suas palavras raivosas não aliviavam a dor de Isabela. Nada aliviava. Era como se seu peito estivesse sendo esmagado por um peso impossível de suportar. 5 anos juntos. 5 anos de planos, de sonhos, de promessas. E tudo havia acabado com uma mensagem de texto. Nem coragem para falar pessoalmente. Nem respeito suficiente para dar uma explicação. Apenas só preciso de tempo. Como se tempo fosse algo que se pede depois de planejar um casamento inteiro. Os convidados começaram a deixar a igreja. Alguns passavam pelo quarto de preparação, oferecendo palavras de conforto que soavam vazias. Você merece coisa melhor. Ainda bem que descobriu antes. Deus tem planos melhores para você. Isabela ouvia tudo em um estado de choque, as palavras chegando distorcidas, como se estivesse debaixo d'água. Sua mãe tentava ser forte, mas suas próprias lágrimas denunciavam a dor. Seu pai estava fora, visivelmente furioso, tentando localizar Pedro sem sucesso. A recepção, é claro, foi cancelada. O buffet que havia custado uma fortuna, as flores cuidadosamente escolhidas, o DJ contratado, o bolo de 5 andares, tudo desperdiçado. Mas Isabela mal pensava nisso. O dinheiro era o menor dos problemas. O que doía era a rejeição, o abandono, a quebra de confiança tão brutal que deixava cicatrizes invisíveis, mais profundas. Como ela voltaria a confiar em alguém depois disso? Como acreditaria em promessas de amor quando a maior promessa de todas havia sido quebrada tão facilmente? Mariana ajudou Isabela a tirar o vestido de noiva. Cada botão desfeito parecia simbolizar o fim de um sonho. Isabela colocou uma roupa simples e deixou a igreja pela porta dos fundos, evitando os últimos convidados que ainda conversavam em pequenos grupos do lado de fora. Ela podia sentir os olhares, ouvir os sussurros. Coitada! Que vergonha! Como ele pôde? Cada palavra era uma nova facada em seu coração já despedaçado. Em casa, Isabela trancou-se no quarto. Olhou para as malas prontas para a lua de mel em Cancún. Viu as fotos deles espalhadas pelo quarto, sorrisos felizes que agora pareciam mentiras. Pegou o celular e, contra todo bom senso, tentou ligar para Pedro. 1 vez. 2. 3. Sempre caixa postal. Ela mandou mensagens: por favor, me explica o que está acontecendo. Você me deve pelo menos isso. 5 anos, Pedro. 5 anos não merecem nenhuma explicação?
Nenhuma resposta. Silêncio. Um silêncio que gritava mais alto que qualquer palavra. Naquela noite, Isabela não dormiu. Ficou olhando para o teto, tentando entender o que havia acontecido. Havia sinais que ela não viu? Momentos que deveria ter questionado? Ou Pedro era simplesmente um covarde que só percebeu o que estava fazendo quando já era tarde demais para recuar com dignidade? As perguntas giravam em sua mente sem respostas, uma tortura psicológica que não dava trégua. Seu celular tocava constantemente, amigos preocupados, familiares oferecendo apoio, curiosos querendo detalhes. Ela desligou o aparelho. Não queria falar com ninguém. Os dias seguintes foram um borrão de dor e confusão. Isabela não saía do quarto. Mal comia. Sua mãe deixava a comida na porta, preocupada, mas respeitando o espaço da filha. Mariana ia visitá-la todos os dias, sentava-se ao seu lado em silêncio, oferecendo apenas presença, sabendo que palavras não ajudariam. O mundo de Isabela havia implodido, e ela precisava de tempo para juntar os pedaços, se é que conseguiria juntá-los novamente. Uma semana se passou. Então 2. Isabela finalmente começou a sair do quarto, mas era uma versão diminuída de si mesma. Seus olhos, antes brilhantes e cheios de vida, agora estavam apagados. Ela havia emagrecido, e seus movimentos eram lentos, como se cada passo exigisse um esforço sobre-humano. Seus pais observavam com o coração partido, sem saber como ajudar. Como curar uma dor que não era física, mas que consumia a alma? Pedro continuava desaparecido. Ninguém sabia onde ele estava. Sua família estava igualmente envergonhada e confusa. A mãe dele havia ligado para Isabela, pedindo desculpas entre lágrimas, dizendo que não entendia o que havia acontecido com o filho. Ele sempre foi responsável, Isabela. Eu não sei o que deu nele. Me desculpa, por favor. Isabela aceitou as desculpas, mas elas não preenchiam o vazio. Nada preenchia. Nas redes sociais, a história havia se espalhado. Noiva é abandonada no altar ou era o tipo de manchete que atraía a atenção. Isabela teve que desativar suas contas, cansada dos comentários, das mensagens de estranhos, da exposição. Alguns eram solidários, mas outros eram cruéis e deve ter feito algo para ele fugir assim. Aposto que ela era controladora. A culpabilização da vítima doía quase tanto quanto o abandono em si. Como se ela fosse responsável pela covardia de outra pessoa. Mariana tentava animá-la. Isa, você precisa sair dessa. Vamos dar uma volta, tomar um café, fazer algo. Ficar trancada aqui só vai te fazer mal. Mas Isabela não tinha energia para nada. O mundo lá fora parecia hostil, cheio de olhares de pena e julgamento. Ela preferia a segurança de seu quarto, mesmo que essa segurança fosse apenas uma ilusão. Mas Mariana era persistente. Amanhã você vai sair comigo, nem que eu tenha que te arrastar. No dia seguinte, Mariana cumpriu sua promessa. Ela literalmente arrastou Isabela para fora de casa, levando-a para uma cafeteria pequena e aconchegante longe do bairro delas. Ninguém aqui te conhece, ela garantiu. Você pode respirar sem medo de olhares curiosos. Elas se sentaram em um canto quieto, e pela primeira vez em semanas, Isabela tomou um café decente e comeu um pedaço de bolo. Não era muito, mas era um começo. Sabe o que eu acho? Mariana disse, segurando a mão da amiga. Eu acho que o Pedro te fez um favor. Isabela olhou para ela com incredulidade. Como assim um favor? Ele me humilhou na frente de todo mundo. Sim, Mariana concordou, e isso foi horrível e imperdoável. Mas pensa comigo, se ele fez isso agora, imagina fazer depois, com filhos, com anos de casamento. Ele mostrou quem é antes que você investisse ainda mais da sua vida nele. É horrível, mas você escapou de algo potencialmente pior. As palavras de Mariana plantaram uma semente em Isabela. Ela não estava pronta para aceitar totalmente esse ponto de vista, mas havia uma verdade ali que não podia ser negada. Um homem que foge de um casamento por mensagem de texto não é um homem em quem se pode confiar. Melhor descobrir isso antes do que depois.
Mas mesmo entendendo isso racionalmente, emocionalmente ainda doía como se tivessem arrancado seu coração do peito. Um mês após o casamento que não aconteceu, Isabela finalmente decidiu fazer algo drástico. Vou viajar, ela anunciou para a família durante o jantar. Preciso sair daqui, esquecer tudo, recomeçar. Seus pais ficaram preocupados. Para onde você vai? Por quanto tempo? Isabela ainda não tinha certeza dos detalhes, mas sabia que precisava de distância, de perspectiva, de um lugar onde ninguém conhecesse sua história. Talvez Europa. Talvez Ásia. Não sei ainda. Só sei que preciso ir. Mariana apoiou completamente. É exatamente o que você precisa. Foge dessa cidade, dessas lembranças, desse povo fofoqueiro. Vai descobrir quem você é sem o Pedro, sem essa dor. E quando voltar, vai estar mais forte. Isabela abraçou a amiga, grata por ter pelo menos uma pessoa que entendia o que ela precisava. Nos dias seguintes, ela começou a planejar a viagem. Comprou passagens para Lisboa, reservou um hostel, fez uma lista de lugares que queria visitar. Pela primeira vez em semanas, sentiu um vislumbre de algo parecido com esperança. Na noite anterior à viagem, Isabela estava terminando de arrumar sua mala quando ouviu a campainha tocar. Era tarde, quase 10 da noite. Ela desceu as escadas e, ao abrir a porta, seu coração parou. Ali, na soleira da porta, estava Pedro. Você acredita que uma mãe com roupa simples pode mudar um casamento inteiro? Todos riram quando ela entrou, e mais quando o filho pegou o microfone, o salão inteiro desabou em lágrimas. Essa história vai mexer com seu coração de uma forma que você nunca imaginou. Mas antes de começar, me conta, de que cidade você está assistindo? Deixa aqui nos comentários. E se você gosta de histórias que emocionam de verdade, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma história inspiradora como essa. Agora vem comigo que essa história vai te tocar profundamente. Isabela ficou paralisada. Pedro estava diferente, magro, com olheiras profundas, barba por fazer, roupas amarrotadas. Parecia não dormir há dias. Ele segurava algo nas mãos, uma pasta parda, volumosa, cheia de documentos. Seus olhos estavam vermelhos, e quando ele falou, sua voz saiu rouca: Lisa, eu sei que não tenho direito de estar aqui. Eu sei que você me odeia e tem todo o direito. Mas eu preciso que você me escute. Por favor. Só me dá 5 minutos. Toda a raiva, toda a dor, toda a humilhação das últimas semanas subiram como lava. 5 minutos, e Isabela praticamente cuspiu as palavras. Você me deixou no altar, desapareceu por um mês inteiro, e agora quer 5 minutos? Você está louco? Ela tentou fechar a porta, mas Pedro colocou o pé no caminho. Por favor, Isa. Eu sei que não mereço, mas isso é maior do que nós dois. É sobre o seu pai. Eu preciso te contar sobre o seu pai. A menção ao pai fez Isabela hesitar. O que meu pai tem a ver com isso? Pedro olhou ao redor, visivelmente nervoso. Não posso falar aqui na porta. Alguém pode ouvir. Eu preciso te mostrar o que descobri. E aí você vai entender por que eu tive que fazer o que fiz. Havia algo no desespero de Pedro, na urgência de sua voz, que fez Isabela reconsiderar. Contra todo o seu instinto, ela abriu a porta. 5 minutos. Nem um segundo a mais. Pedro entrou, e Isabela notou como ele olhava nervosamente pelas janelas, como se temesse ser seguido. Ele colocou a pasta sobre a mesa da sala e começou a tirar documentos, fotos, papéis que pareciam oficiais. Isa, nas 2 semanas antes do casamento, eu descobri algo terrível. Algo que mudou tudo. Ele pegou uma foto e mostrou a ela. Era uma imagem antiga, desbotada, de um homem que Isabela não reconhecia. Quem é esse? Ela perguntou. Esse é Roberto Mendes. Ele morreu há 15 anos em circunstâncias misteriosas. Oficialmente, foi um acidente de carro. Mas não foi acidente, Isa. Foi assassinato. Pedro pegou outro documento.
E o homem responsável por ordenar esse assassinato foi seu pai. As palavras caíram como uma bomba. Isabela sentiu as pernas bambas. Você está louco. Meu pai nunca faria isso. Ele é um homem honrado, trabalhador. Mas Pedro continuou tirando documentos, e-mails, registros bancários, tudo apontando para uma verdade impossível. Seu pai trabalhava para uma organização criminosa, Isa. Lavagem de dinheiro, suborno, e sim, assassinatos quando necessário. Roberto Mendes descobriu isso e ia denunciá-lo. Então seu pai e ele fez o que fez. Isabela pegou os documentos com mãos trêmulas. Havia e-mails, conversas gravadas, transferências bancárias suspeitas. E no meio de tudo, um dossiê completo sobre Roberto Mendes e sua morte. Isso não pode ser verdade, ela sussurrou, mas sua voz não tinha convicção. Pedro se aproximou, seus olhos suplicantes. 2 semanas antes do casamento, eu recebi um envelope anônimo com tudo isso. No começo, pensei que era trote, algum desafeto querendo causar problema. Mas quanto mais eu investigava, mais confirmações eu encontrava. Contratei um investigador particular. Tudo era verdade, Isa. Tudo. E então descobri algo ainda pior: as pessoas para quem seu pai trabalhava ainda estão ativas. E elas não gostam de perguntas. Isabela sentou-se, a cabeça girando. Mas o que isso tem a ver com você fugir do casamento? Pedro respirou fundo. 3 dias antes do casamento, eu fui ameaçado. Um homem me abordou na saída do trabalho. Disse que se eu me casasse com você, se me tornasse oficialmente parte da família, eles me considerariam uma ameaça. Eles sabiam que eu tinha descoberto sobre seu pai. Me deram 2 opções: fugir ou morrer. Simples assim. Eles me mostraram fotos, Isa. Fotos de você saindo do trabalho, fazendo compras, tomando café com a Mariana. Eles conheciam sua rotina. Me disseram que se eu contasse algo para você ou para a polícia, não só eu morreria, mas você também. Disseram que fariam parecer acidente, como fizeram com Roberto Mendes. Pedro pegou a mão de Isabela, mas ela puxou bruscamente. Então você me abandonou para me proteger? É isso que está dizendo? Eu não tinha escolha, Pedro quase gritou, mas rapidamente baixou a voz. Você acha que foi fácil para mim? Você acha que eu queria fazer aquilo? Eu te amo, Isa. Sempre amei. Mas eles foram claros: e se eu me casasse com você, nós 2 morreríamos. Eu precisava te afastar de mim, fazer você me odiar, criar distância. Era a única forma de te manter viva. Lágrimas escorriam por seu rosto. E foi a coisa mais difícil que já fiz na minha vida. Isabela estava em choque. Nada disso fazia sentido, mas ao mesmo tempo, fazia todo sentido. As peças começavam a se encaixar: do comportamento estranho de Pedro, as ligações secretas, o desaparecimento súbito. Mas havia algo que não se encaixava. Se você estava me protegendo, por que voltou agora? Por que está aqui, me contando tudo isso? Você não está me colocando em perigo de novo? A pergunta era válida, e Pedro sabia disso. Por que eu fugi? Pedro disse simplesmente. Depois do casamento, eu juntei tudo o que pude e desapareci. Fui para o interior, fiquei escondido, sempre mudando de lugar. Mas não conseguia viver sabendo que você me odiava sem conhecer a verdade. E mais importante, essas pessoas ainda estão soltas, Isa. Seu pai ainda trabalha para elas. E você, querendo ou não, está no meio disso. Você merece saber quem seu pai realmente é. Isabela olhou para a pasta de documentos, depois para Pedro, depois para a escada onde sabia que seus pais estavam dormindo. Seu pai, o homem que a criou, que a levava na escola, que chorou quando ela se formou na faculdade. Como esse homem poderia ser um criminoso? Como poderia ter sangue nas mãos? Eu preciso confrontá-lo, ela disse, levantando-se. Preciso ouvir da boca dele. Pedro assegurou. Não, Isa. Você não entende.
Se ele souber que você sabe, se ele achar que você pode falar, você se torna uma ameaça. Ele é meu pai, Isabela exclamou. Ele não vai me machucar. Pedro balançou a cabeça tristemente. Você não conhece esse mundo, Isa. Eu investiguei. Seu pai não é um chefe, mas ele é leal àqueles que são. E lealdade nesse mundo significa silenciar qualquer ameaça, mesmo que seja sua própria filha. Eu não estou dizendo que ele quereria fazer isso, mas ele não teria escolha. Da mesma forma que eu não tive escolha em fugir do nosso casamento. Isabela afundou no sofá, a realidade esmagando-a como uma avalanche. Em um mês, seu mundo havia virado de cabeça para baixo 2 vezes. Primeiro, o abandono no altar. Agora, descobrir que seu pai era um criminoso, que sua vida inteira havia sido uma mentira. O que eu faço? Ela sussurrou, mais para si mesma que para Pedro. O que eu faço com essa informação? Como eu vivo sabendo disso? Pedro sentou ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa. Eu tenho um plano. Gastei o último mês preparando tudo. Eu reuni todas as provas, todas as evidências. Tenho cópias escondidas em vários lugares seguros. E tenho um contato na Polícia Federal, alguém de confiança que está investigando essa organização há anos. Se entregarmos tudo isso, eles podem desmantelar a operação inteira, prender todos os envolvidos, incluindo seu pai. Você quer que eu entregue meu próprio pai para a polícia? Isabela perguntou, sua voz uma mistura de incredulidade e dor. Eu sei o que estou pedindo, Pedro disse suavemente. Sei que é horrível. Mas pensa nas vítimas, Isa. Roberto Mendes tinha uma família. Tinha uma esposa que ficou viúva, filhos que cresceram sem pai. E ele não foi o único. Há outras vítimas, outras famílias destruídas. Seu pai pode ter te dado uma vida confortável, mas foi construída sobre dor e sofrimento de outras pessoas. Isabela cobriu o rosto com as mãos. Como sua vida havia chegado a esse ponto? Há um mês, estava se preparando para se casar, começar uma nova fase. Agora, estava sendo forçada a escolher entre a justiça e sua própria família. Eu preciso de tempo para pensar, ela disse finalmente. Pedro assentiu. Eu entendo. Mas não temos muito tempo, Isa. A cada dia que passa, mais pessoas podem se machucar. E se essas pessoas descobrirem que eu voltei, que estou aqui com você? Nesse momento, ouviram passos na escada. O pai de Isabela descia, vestindo um roupão, provavelmente tendo ouvido vozes. Quando viu Pedro, seu rosto mudou instantaneamente. Não era surpresa ou raiva como seria esperado. Era medo. Medo puro e genuíno. O que você está fazendo aqui? Ele perguntou, sua voz controlada mais tensa. Pedro se levantou, posicionando-se entre o pai de Isabela e ela. Vim contar a verdade para ela. Tudo. O pai de Isabela empalideceu. Ele olhou para a pasta sobre a mesa, para os documentos espalhados, e entendeu. Isabela, sobe pro seu quarto. Agora. Mas sua voz não tinha a autoridade paternal de sempre. Tinha ameaça. Isabela permaneceu sentada, olhando para o homem que agora percebia ser um estranho. É verdade? Ela perguntou, sua voz surpreendentemente firme. Tudo o que está nesses papéis. É verdade, pai? Silêncio. Um silêncio que durou uma eternidade. Então, seu pai suspirou, e quando falou, parecia ter envelhecido 10 anos. Eu fiz o que tinha que fazer para dar uma vida melhor para você e sua mãe. O mundo não é preto e branco como você pensa, Isabela. Às vezes, para sobreviver, para proteger quem amamos, precisamos fazer coisas que não são certas, mas são necessárias. Não era uma negação. Era uma confissão. Você matou pessoas, Isabela disse, não como uma pergunta, mas como uma constatação. Você tirou vidas. Destruiu famílias. E me olha nos olhos e diz que foi para me proteger. Para me dar uma vida melhor. Ela se levantou, a raiva finalmente superando o choque. Eu preferiria ter crescido pobre,
mais com honra, do que viver essa mentira. Seu pai deu um passo à frente, mas Pedro se moveu para bloqueá-lo. Não chegue perto dela. O pai de Isabela olhou para Pedro com um desprezo gelado. Então foi você que fuçou onde não devia. Eu avisei para você desistir, para sumir. Mas você não ouviu, não é? Pedro manteve sua posição. Você me ameaçou, me forçou a abandonar a mulher que amo no altar. Você me transformou em um covarde aos olhos de todo mundo. Mas não vai mais me intimidar. As provas estão seguras. Se algo acontecer comigo ou com a Isabela, tudo vai direto para a Polícia Federal e para a imprensa. Você não sabe com quem está mexendo, garoto, o pai de Isabela disse, sua voz baixa e perigosa. Essas pessoas, e elas têm braços longos. Podem alcançar qualquer um, em qualquer lugar. Pedro sorriu amargamente. Eu sei exatamente com quem estou mexendo. Passei o último mês estudando essa organização. E sei que vocês também têm medo. Medo de exposição, medo das autoridades, medo de que o império de mentiras desmorone. É por isso que ameaçam em vez de agir. Porque a ação traz consequências. A mãe de Isabela apareceu no topo da escada, confusa com a comoção. O que está acontecendo aqui? Isabela olhou para a mãe, querendo poupar-lhe a verdade, mas sabendo que era impossível. Mãe, você sabia? Sabia do que o papai está envolvido? A expressão no rosto de sua mãe foi resposta suficiente. Ela sabia. Talvez não dos detalhes, mas sabia que algo não era certo, que o dinheiro vinha de fontes questionáveis. E havia escolhido não perguntar. Não julga sua mãe, o pai de Isabela disse. Ela não teve escolha. Assim como eu não tive. Assim como você não vai ter. A ameaça era clara, mas Isabela não recuou. Eu sempre tenho escolha, pai. E minha escolha é fazer a coisa certa. Mesmo que isso signifique te ver preso. Mesmo que isso destrua nossa família. Porque eu não consigo viver sabendo que tudo que tenho foi comprado com sangue de inocentes. Lágrimas escorriam por seu rosto, mas sua voz era firme. Pedro estendeu a mão para Isabela. Vem comigo. Meu contato está esperando. Vamos entregar tudo hoje, agora. Você vai ficar em proteção até que todos sejam presos. Eu vou estar com você, te protegendo. Não vou mais fugir, não vou mais te deixar sozinha. Isabela olhou para a mão estendida, depois para seu pai, depois para sua mãe que chorava silenciosamente no topo da escada. Era a escolha mais difícil de sua vida, família ou justiça. Conforto ou consciência limpa. Se você sair por aquela porta, o pai de Isabela disse, sua voz quebrando, você não é mais minha filha. Era a última tentativa de controle, a última ameaça que lhe restava. Mas Isabela já havia tomado sua decisão. Então eu não sou mais sua filha, ela disse, pegando a mão de Pedro. Porque eu não quero ser filha de um assassino. As palavras cortaram o ar como uma lâmina afiada. Seu pai cambaleou como se tivesse levado um soco físico. Pedro rapidamente juntou todos os documentos de volta na pasta. Precisamos ir. Agora. Ele vai ligar para as pessoas dele, e temos poucos minutos antes que venham atrás de nós. Isabela subiu correndo para pegar sua bolsa e seu celular. No corredor, sua mãe a segurou pelo braço. Minha filha, por favor. Pensa no que está fazendo. Você vai destruir sua própria família. Isabela olhou nos olhos da mãe com uma tristeza profunda. Não sou eu que estou destruindo essa família, mãe. Isso foi feito há muito tempo, quando escolheram viver dessa forma. Elas desceram rapidamente as escadas. O pai de Isabela estava ao telefone, falando em voz baixa e urgente. Quando viu os dois se dirigindo para a porta, ele desligou. Isabela, última chance. Você não sabe o que está fazendo. Essas pessoas vão atrás de você. Vão te machucar. Eu não vou conseguir te proteger. Mas Isabela já havia cruzado a linha invisível. Não havia mais volta. Você nunca me protegeu de verdade,
pai. Só protegeu seus segredos. Adeus. Eles saíram correndo pela porta. Pedro tinha um carro esperando na esquina, diferente do que costumava dirigir. Peguei emprestado de um amigo. Não pode ser rastreado. Eles entraram rapidamente, e Pedro acelerou pelas ruas vazias da madrugada. Isabela olhou pelo retrovisor e viu sua casa se afastando, as luzes ainda acesas, uma silhueta na janela e sua mãe, observando-a a partir. Uma onda de dor atravessou seu peito, mas ela não olhou para trás novamente. Para onde estamos indo? Ela perguntou, sua voz trêmula. Para o escritório do meu contato na Polícia Federal. Ele nos espera com uma equipe de proteção. Você vai ficar segura, Isa. Eu prometo. Isabela olhou para Pedro, realmente o viu pela primeira vez em semanas. Você fez tudo isso por mim. Sacrificou sua reputação, fugiu do nosso casamento, viveu escondido. Por quê? Pedro pegou sua mão sem tirar os olhos da estrada. Porque te amo. E porque era coisa certa a fazer. Durante o trajeto, Pedro explicou mais detalhes. Meu contato é o agente Silveira. Ele investiga essa organização há anos, mas nunca conseguiu provas suficientes. Com o que temos, ele pode obter mandados de prisão para todos os envolvidos. Vai ser rápido. Talvez algumas horas. Mas você precisa estar preparada, seu pai vai ser preso, sua mãe provavelmente também como cúmplice. Seus bens serão confiscados. Tudo vai mudar. Já mudou, Isabela disse calmamente. Tudo já mudou no momento em que eu soube a verdade. Não há como voltar atrás. Não quero voltar atrás. Ela olhou pela janela, vendo a cidade passar em um borrão de luzes. Sabe o que é mais triste? É que eu passei um mês inteiro odiando você, achando que você era um covarde. E o tempo todo, você estava me protegendo. Você era o único sendo honesto, mesmo que através de uma mentira. Eles chegaram a um prédio discreto no centro da cidade. Pedro estacionou e eles entraram rapidamente. Um homem de terno, com cerca de 50 anos e expressão séria, os esperava. Agente Silveira, ele se apresentou, apertando a mão de ambos. Senhor Almeida, senhorita Isabela. Venham, temos muito a discutir. Ele os levou para uma sala segura, sem janelas, com equipamentos de vigilância e um grande mapa com fotos e conexões marcadas na parede, a organização criminosa exposta em toda a sua complexidade. Isabela viu a foto de seu pai no mapa, conectada a outras fotos, nomes, empresas fachada. Era surreal ver a vida secreta dele exposta daquela forma, como um diagrama de uma teia de aranha criminosa. Seu pai é uma peça importante, senhorita Isabela, o agente Silveira explicou. Ele não é o chefe, mas é o que chamamos de o facilitador. Ele limpa o dinheiro, cria empresas fantasmas, elimina evidências. E sim, quando necessário, participa de ações mais e permanentes. Quantas pessoas? Isabela perguntou, sua voz fraca. Quantas pessoas ele matou? O agente hesitou. Diretamente? Sabemos de pelo menos 3. Mas ele foi cúmplice em pelo menos 10 outros casos. E isso é só o que conseguimos documentar. Pode haver mais. Isabela sentiu náusea. 10 pessoas. 10 famílias destruídas. E ela havia crescido com o sangue dessas pessoas financiando sua educação, suas roupas, sua vida confortável. Pedro colocou o braço ao redor dela, oferecendo conforto silencioso. O agente Silveira abriu a pasta que Pedro havia trazido e começou a examinar os documentos. Seus olhos se arregalaram. Isso é incrível. Transferências bancárias, conversas gravadas, contratos falsos. Senhor Almeida, como você conseguiu tudo isso? Pedro explicou sobre o envelope anônimo e sua investigação subsequente. Alguém dentro da organização quer derrubar tudo. Não sei quem, mas essa pessoa me deu as ferramentas necessárias. Provavelmente alguém que quer imunidade em troca de testemunho, o agente ponderou. Não importa. Com isso aqui, podemos mover hoje mesmo.
Mas preciso que vocês dois prestem depoimento formal, assinem declarações, e depois vão para uma casa de proteção até que as prisões sejam feitas. Vocês estão dispostos? Isabela e Pedro olharam um para o outro e assentiram. Sim. Vamos fazer isso. As próximas horas foram um borrão de declarações, assinaturas, perguntas e respostas. Isabela contou tudo o que sabia, tudo o que havia crescido ouvindo sem perceber o significado. Viagens repentinas de seu pai, reuniões tarde da noite, telefonemas criptografados, pessoas estranhas visitando sua casa. Peças que ela nunca havia conectado antes, mas que agora formavam um quadro claro e terrível. Ao amanhecer, o agente Silveira recebeu a autorização judicial. Temos os mandados. Vamos executar a operação em 2 horas. Vocês ficarão aqui, seguros, até que tudo termine. Ele se virou para Isabela com uma expressão compassiva. Sei que é seu pai, senhorita. Sei que deve ser terrivelmente difícil. Mas você está fazendo a coisa certa. Essas pessoas causaram muito sofrimento. É hora de justiça. Isabela e Pedro foram levados para uma sala confortável com sofás, TV e até uma pequena cozinha. Descansem. Pode demorar várias horas, um agente disse antes de fechar a porta. Finalmente sozinhos, Isabela desmoronou. Todas as emoções reprimidas das últimas horas, medo, tristeza, traição, raiva, explodiram de uma vez. Ela chorou como não chorava desde o dia do casamento cancelado, mas essas lágrimas eram diferentes. Não eram apenas de dor pessoal, mas de um luto mais profundo, o luto pela perda da inocência, da família que ela pensava ter, do pai que ela pensava conhecer. Pedro a segurou, deixando-a chorar em seu ombro, acariciando seus cabelos, murmurando palavras de conforto. Vai ficar tudo bem. Nós vamos superar isso juntos. Você não está sozinha, eu prometo. Quando Isabela finalmente conseguiu falar entre soluços, ela disse: eu tinha tanta raiva de você. Por semanas, eu te odiei. Desejei coisas horríveis para você. E o tempo todo, você estava sacrificando tudo para me proteger. Como você pode me perdoar? Pedro pegou o rosto dela entre as mãos, limpando suas lágrimas com os polegares. Não há nada a perdoar, Isa. Você reagiu exatamente como qualquer pessoa reagiria. Eu te feri profundamente, mesmo que fosse pelas razões certas. E se tivesse outro jeito, qualquer outro jeito, eu teria escolhido. Mas não havia. E ver você me odiando, saber que você estava sofrendo por minha causa, e foi a pior tortura que já experimentei. Seus próprios olhos estavam úmidos agora. Eu ainda te amo, Isabela sussurrou. Mesmo depois de tudo, mesmo com toda a dor, eu nunca parei de te amar. E isso me assustava porque eu achava que você era um covarde que não me merecia. Mas agora sei a verdade. Você é o homem mais corajoso que conheço. Porque é fácil ser corajoso em grandes momentos. Mas você foi corajoso nas sombras, sozinho, protegendo-me sem que eu soubesse, sacrificando sua reputação, seu conforto, tudo. Ela beijou-o, e foi um beijo de perdão, de recomeço, de esperança em meio ao caos. Eles adormeceram abraçados no sofá, exaustos física e emocionalmente. Quando acordaram, já era tarde da manhã. O agente Silveira entrou com uma expressão satisfeita. A operação foi um sucesso. Prendemos 15 pessoas, incluindo os chefes da organização e seu pai, senhorita Isabela. Ele fez uma pausa. Sua mãe não foi presa. Determinamos que ela não teve participação ativa nos crimes, apenas conhecimento. Ela vai prestar depoimento, mas pode voltar para casa. Isabela sentiu um alívio misturado com tristeza. Pelo menos sua mãe não iria para a prisão. E agora? O que acontece conosco? O agente sorriu. Vocês são livres. A ameaça acabou. Os membros da organização que ainda não foram presos estão fugindo ou se entregando. Desmantelamos completamente a operação. Vocês podem retomar suas vidas. Ele olhou de um para o outro.
Embora imagino que essas vidas serão bem diferentes do que eram antes. Uma semana depois, Isabela e Pedro estavam sentados em um banco de praça, observando o pôr do sol. Tantas coisas haviam mudado em tão pouco tempo que parecia irreal. A mídia estava explodindo com a notícia da operação policial, e o nome de Isabela estava sendo mencionado como a filha corajosa que entregou o próprio pai. Alguns a chamavam de heroína, outros de traidora. Ela tentava não ler os comentários. Minha mãe me ligou hoje, Isabela disse calmamente. Primeira vez desde aquela noite. Pedro olhou para ela com preocupação. E como foi? Isabela suspirou. Difícil. Ela está zangada, obviamente. Disse que destruí a família, que meu pai vai passar anos na prisão por minha causa. Mas no final, ela disse algo interessante: talvez você seja mais forte do que eu jamais fui. Acho que, de uma forma distorcida, ela me respeita por fazer o que ela nunca conseguiu, dizer não, enfrentar a verdade. Pedro pegou sua mão. Você quer visitá-lo? Seu pai? Isabela pensou por um momento. Não ainda. Talvez nunca. Não sei se consigo olhar para ele e ver algo além de um estranho. O pai que eu conhecia nunca existiu. Era uma ilusão, uma fantasia que eu criei porque era mais confortável do que a verdade. E eu não sei se consigo perdoá-lo. Não pelas mentiras, mas pelas vidas que ele tirou. Como eu perdoo isso? Você não precisa perdoar, Pedro disse gentilmente. Perdão não é obrigatório. Você pode fazer as pazes com o que aconteceu sem absolvê-lo. Pode seguir em frente sem esquecer. Não existe um jeito certo de processar isso. Isabela encostou a cabeça em seu ombro. Quando tudo isso começou, quando você fugiu do casamento, eu pensei que minha vida tinha acabado. Que eu nunca seria feliz de novo. E de certa forma estava certa, aquela vida acabou. Mas talvez precise acabar para uma nova começar. Nos dias seguintes, Isabela tomou decisões importantes. Mudou de apartamento, não querendo mais viver com as memórias da vida antiga. Doou a maior parte de suas roupas e pertences caros, querendo começar do zero. Voltou para seu emprego, trabalha como professora de literatura em uma escola pública, onde seus colegas a receberam com uma mistura de curiosidade e apoio. Lentamente, muito lentamente, ela começou a reconstruir sua vida sobre fundações de verdade, não de mentiras confortáveis. Pedro estava ao seu lado em cada passo. Mas eles não correram para reatar o relacionamento. Precisamos fazer isso direito dessa vez, Isabela disse. Sem pressa, sem pressão. Vamos nos conhecer de novo, construir algo sólido. E foi o que fizeram. Saíam para jantar, caminhavam pelo parque, conversavam por horas sobre tudo e nada. Redescobriam um ao outro, mas agora como pessoas diferentes das que eram antes, mais sábios, mais cautelosos, mas também mais autênticos. Mariana estava extasiada em ter a amiga de volta. Eu sabia que aquele idiota tinha alguma explicação, ela disse quando Isabela contou toda a história. Bem, ok, eu não sabia especificamente essa explicação porque, tipo, isso é loucura total. Mas eu sabia que ele te amava demais para fazer aquilo sem razão. As duas riam e choravam juntas, e Isabela percebeu o quanto havia sentido falta dessa amizade durante aquele mês sombrio. 3 meses após a operação policial, Pedro fez um pedido inusitado. Vem comigo. Quero te mostrar uma coisa. Ele a levou para o cemitério e parou diante de um túmulo simples, Roberto Mendes. Esse é o homem que seu pai mandou matar. Eu venho aqui toda semana desde que tudo acabou. Não sei exatamente por quê. Talvez para lembrar por que fizemos o que fizemos. Talvez para pedir desculpas por não ter agido mais cedo. Isabela ajoelhou-se diante do túmulo, lágrimas escorrendo. Eu sinto muito. Eu sinto muito pelo que meu pai fez com você, com sua família. Eles descobriram que Roberto Mendes tinha uma viúva e 2 filhos, agora adultos. Com a prisão dos culpados, a família finalmente teve respostas sobre o que havia acontecido 15 anos atrás. Isabela escreveu uma carta para eles,
pedindo desculpas, oferecendo qualquer ajuda que pudesse dar. A resposta veio 2 semanas depois: obrigado por ter a coragem de fazer o que era certo, mesmo sendo sua própria família. Isso não traz nosso pai de volta, mas traz justiça. E isso significa muito. 6 meses depois, Pedro e Isabela estavam novamente diante de um altar. Mas desta vez era diferente. Não havia decoração extravagante, não havia 200 convidados. Apenas 20 pessoas, Mariana, alguns amigos próximos, a mãe de Isabela, que havia pedido desculpas pela cumplicidade silenciosa, a família de Pedro, e surpreendentemente, os filhos de Roberto Mendes, que haviam se tornado amigos improváveis de Isabela nos últimos meses. Você tem certeza? Pedro perguntou na manhã do casamento. Depois de tudo o que aconteceu, você tem certeza que quer fazer isso? Isabela sorriu, um sorriso genuíno que iluminava todo o seu rosto. Nunca tive tanta certeza de nada na minha vida. Daquela vez, eu estava se casando com uma ilusão, com a ideia de um futuro perfeito. Agora estou me casando com a realidade, com alguém que conheço de verdade, que me conhece de verdade. E isso é muito mais valioso. A cerimônia foi simples e bonita. Quando chegou a hora dos votos, Pedro disse: Isabela, eu prometo nunca mais fugir. Prometo estar ao seu lado nos momentos difíceis, não desaparecer quando as coisas ficarem complicadas. Prometo honestidade, mesmo quando a verdade for difícil de ouvir. E prometo amar você não apesar de tudo o que passamos, mas por causa disso. Porque tudo isso nos tornou quem somos hoje. Isabela, com lágrimas nos olhos, respondeu: Pedro, você me ensinou que coragem não é não ter medo, mas fazer a coisa certa apesar do medo. Você me ensinou que amor verdadeiro às vezes significa sacrifício. E você me ensinou que as fundações de um relacionamento precisam ser verdade, não ilusões confortáveis. Eu prometo nunca mais fechar os olhos para verdades inconvenientes. Prometo sempre escolher honestidade sobre conforto. E prometo te amar em todos os dias, nos fáceis e nos impossíveis. Quando o celebrante disse ou pode beijar a noiva, Pedro hesitou por um segundo, memórias do casamento anterior piscando em sua mente. Mas então Isabela puxou-o para perto e sussurrou: desta vez é real. Desta vez é para sempre. E eles se beijaram sob aplausos e lágrimas felizes dos presentes. Não foi um final de conto de fadas. Foi melhor que isso. Foi um recomeço honesto, construído sobre cicatrizes curadas e verdades enfrentadas. Na recepção pequena e íntima, Mariana fez um brinde para o casal que provou que às vezes o caminho para o felizes para sempre passa por um inferno pessoal, mas vale a pena cada passo. Todos riram e brindaram. A mãe de Isabela, com lágrimas nos olhos, abraçou a filha e sussurrou: seu pai me escreveu da prisão. Disse que está orgulhoso de você. Disse que você é mais forte e melhor do que ele jamais foi. E pela primeira vez em anos, eu concordo completamente com ele. Anos depois, quando contavam sua história para os amigos, muitos não acreditavam. O noivo fugiu no casamento para protegê-la? O pai dela era um criminoso? Isso parece roteiro de filme. E Pedro e Isabela riam, porque sim, parecia impossível. Mas havia acontecido. E os havia transformado em pessoas melhores, mais fortes, mais autênticas. Eles aprenderam que às vezes o amor significa deixar ir. Que coragem às vezes parece covardia. Que família nem sempre é quem compartilha seu sangue, mas quem compartilha seus valores. E que os momentos mais escuros da vida podem, ironicamente, levar aos amanheceres mais belos, se você tiver coragem suficiente para atravessar a noite. E quando Isabela olhava para trás, para aquele dia terrível em que foi abandonada no altar, ela não sentia mais dor. Sentia gratidão. Porque aquele momento, por mais devastador que tenha sido, foi o catalisador para descobrir verdades que precisavam ser descobertas, para se tornar a pessoa que precisava ser, e para encontrar o tipo de amor que não era perfeito, mas era real. E no final, real era infinitamente melhor que perfeito.